Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Comemoramos hoje, comemora toda a Igreja Universal, os Santos Padres do primeiro Concílio Ecumênico. Os Padres da Igreja, amados irmãos e irmãs, muitas vezes, de forma errada, nós entendemos como se fossem presbíteros. Não foram, não o são. Padre da Igreja é no sentido de pai. Todos os padres da Igreja eram bispos, arcebispos, alguns metropolitas mais tarde, patriarcas também mais tarde. Então são todos pais, padres da Igreja no sentido de pais. Pais. Pais em quê? Pais no exemplo. Pais no sentido verdadeiro, genuíno, verídico, de nos transmitirem a proteção própria, que é própria aos pais, transmitirem aos seus filhos. Transmitem-nos a verdadeira doutrina, ajudam-nos com o seu exemplo a entendermos como devemos viver a verdadeira e genuína fé. Isto são os padres da Igreja. Bem, neste primeiro concílio, reunido no ano 325, na cidade de Niceia, estiveram 318 padres conciliares, ou seja, 318 bispos presentes naquele concílio. E eles vieram de vários locais, de várias regiões do Império, de várias cidades. E, estranhamente, o Imperador Constantino participou de forma plena, absoluta, pagando as despesas, as viagens, a todos eles, para se poderem deslocar ao concílio, em Niceia, na cidade de Niceia. E alguns vinham de paragens longínquas, distantes. Logo, o Imperador investiu nisto porquê? Ele fora convertido ao cristianismo pouco tempo antes, eu diria, quase dias, não no sentido dos dias cronológicos, mas da temporalidade restrita, curta, com que se havia convertido ao cristianismo. E ele faz todo este investimento porque viu que o Império estava em risco, isto é, ele era senhor do Império, ele era imperador. Do ponto de vista político e militar, havia o perigo do Império estar em risco de se desagregar, de haver guerras para além daquelas que já eram, enfim, conhecidas, outras que pudessem não ser controladas. E o Imperador investe, não porque tivesse muito amor pela Igreja, que não tinha, nessa fase, e na fase tardia, só Deus sabe se alguma vez teve ou não, mas queria o seu Império pacificado. E começavam a existir heresias, ou seja, coisas ditas que a santa tradição da Igreja não dizia. Coisas propaladas que a santa tradição da Igreja não anunciava. Coisas vividas que não eram vividas por aqueles que eram os arautos da tradição da Igreja. E os arautos da tradição da Igreja foram todas aquelas e aqueles que foram receptáculo apropriado para que o Espírito Santo os inspirasse e os iluminasse. E o Imperador via que esses heresiarcas, os hereges, aqueles que se diziam cristãos, mas que se opunham ao próprio cristianismo, que diziam coisas diversas, coisas distintas, coisas diferentes daquelas que os apóstolos ensinaram, daquelas coisas vividas pelos primeiros padres da Igreja. Esses outros homens também eram bispos, também eram arcebispos, muitos deles, alguns eram monges, outros eram presbíteros, mesmo presbítero, alguns diáconos também, muito povo que os seguia. Punham em causa para o Imperador Constantino a estabilidade do Império, para a Igreja, enquanto corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, punha em causa o encontro de todos nós, de hoje, de amanhã, daqueles que vão nascer, e daqueles do tempo, do ano 325, de uns anos antes e de uns anos depois do ano 325, porque é no ano 325, como eu disse inicialmente, que se reúne o concílio. Então, um pouco antes e um pouco depois, e durante aquele período, todos esses tinham um encontro com Deus posto em risco. Mas não só eles, nós também, 2000 anos depois, ao tempo distavam 2000 anos, praticamente 1700 anos, para que nós pudéssemos existir, nós hoje que estamos aqui na Igreja. Bem,
E porquê é que eu digo isto? Porque o que foi decidido no concílio tem consequências para o presente, naquela época, e para o futuro no qual nós, hoje, em função do concílio, de há 1700 anos, nos situamos. E para todos aqueles que terão vida futuramente em função do presente que nós vivemos. Bem, e o que é que aqueles 318 padres deliberam? O que é que eles decidem? Às vezes nós cometemos o erro de pensarmos que um concílio é uma reunião de uma elite da Igreja, de um grupo de eruditos, daquelas pessoas que ninguém entende, falam e ninguém percebe o que eles dizem. Nós chamamos eruditos. Chamamos eruditos porque somos ignorantes, amados irmãos e irmãs. O erro não está nos eruditos, o erro está naqueles que são ignorantes. Nós deveríamos ser todos eruditos, isto é, conhecedores profissionais do conhecimento, especialistas em tudo, começando por sermos profissionais e especialistas no amor, porque a maior erudição, a erudição que é um conhecimento que devia ser do âmbito da acessibilidade de todos, e não é, muitas vezes, porque não é dada a todos a possibilidade de terem acesso à erudição, e muitas outras vezes porque nós somos preguiçosos, indolentes e desinteressados e não nos preocupamos. Se dissermos bom dia na língua portuguesa, já podemos dizer, eu sei falar português, só porque digo bom dia. Então, às vezes não temos acesso porque nos o negam, outras vezes poderíamos ter acesso, mas não investimos nada para Deus. Isto para vos dizer, amados irmãos e irmãs, que o concílio não é uma reunião para literatos, para pessoas que são eruditos e porque são eruditos estão lá. Não, eles são de facto eruditos no amor, eles são eruditos na postura mística que têm, eles são eruditos na oração e eles são eruditos também no conhecimento do mundo e no conhecimento que lhes é transmitido pela santa tradição da Igreja. Os padres da Igreja, aqueles 318 bispos, a maioria deles foram todos martirizados, foram eruditos, como eu disse, primeiramente no amor, porque se fossem eruditos só no conhecimento das palavras, dos axiomas, dos silogismos, das dialéticas, das filosofias e filosofias, esses teriam fugido eternamente do martírio. Aqueles não. A maioria foram martirizados. Martirizados porque eram testemunhas vivas do amor que Cristo viveu por eles e por todos nós. E eles quiseram viver esse amor à imagem e semelhança do amor vivido por Cristo. Bem, voltando ao concílio. O concílio determina uma série de coisas. Começa no primeiro concílio ecuménico a determinação e a definição daquilo que nós cantamos na Sagrada Liturgia, que é o credo, ou símbolo da fé, símbolo da nossa fé. O credo é, nele, enquanto conteúdo, está posto aquilo em que nós queremos, que nós amamos, que é o Senhor nosso Deus, e como é que esse nosso Deus é, nele mesmo, na sua natureza divina, na sua essência e na sua relação connosco. E o Filho também, e o Espírito Santo também. Ainda que a definição no credo, em função do Espírito Santo, tenha sido apenas concluída no segundo concílio ecuménico, no concílio de Constantinopla I, que se reuniu no ano 381, na cidade de Constantinopla. Bem, voltando ao concílio. E eu não quero falar tanto daquilo que o concílio definiu, mas daquilo em que consiste o concílio, ou em que consiste o concílio. Nós pensamos que o concílio, como eu disse inicialmente, é um areópago, ou seja, um espaço, um fórum, onde se reúnem estes tais eruditos para decidirem uma quantidade de coisas que ninguém percebe o que é que são, nem para o que servem. Bem, o concílio não é isso. O concílio não é este areópago, este fórum, este espaço geográfico, onde se reúne uma quantidade, neste caso de bispos, 318 mais precisamente, para decidirem o que lhes passa pela sua intelectiva e inteligente cabeça. Não. Os padres apostólicos e o concílio, esse fórum onde eles se reúnem, os padres apostólicos estão lá para olharem para o que Cristo ensinou aos apóstolos. Não estão lá para decidirem aquilo que entendem. Estão lá para olharem e verem
como é que os apóstolos que receberam o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo viveram e se comportaram. Estão lá para olharem e verem e prestarem atenção ao que viveram as primeiras comunidades cristãs, aquelas que eram encimadas, encabeçadas, chefiadas, presididas na sua primazia local de amor e serviço pelos padres apostólicos, que eram os primeiros bispos sagrados ainda pelos apóstolos. Então, os concílios, e este concílio reúne-se 318 anos depois de o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, ter subido aos céus. E o concílio o que é que faz? Este concílio e todos os concílios. O concílio pega naquilo que é vivido localmente em cada uma das comunidades eucarísticas, locais de cada região, e cada comunidade eucarística é a igreja local, no contexto depois da diocese, que é a igreja local um pouco mais abrangente, e mais abrangente ainda no contexto de várias dioceses, é a igreja local, nacional, não nas fronteiras, mas nem apenas nas etnias, mas na territorialidade daqueles que ali vivem. E o concílio olha, isto que eu disse, que o concílio olhou, logo o ensinamento transmitido por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos e por eles aos padres apostólicos, e pelos padres apostólicos, os primeiros bispos, como eu disse, sagrados ainda pelos apóstolos, aos bispos que sagraram a seguir, e depois aos diáconos e aos presbíteros que eles ordenaram, e aos cristãos que eles receberam pelo santo batismo, e à comunhão ao corpo pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que estas comunidades paroquiais, chefiadas pelo presbítero ou pelo bispo daquelas dioceses, foi dando e distribuindo a cada uma dessas comunidades. E essas comunidades viviam de facto a verdadeira doutrina transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi dito hoje no Evangelho, dei-lhes, diz Cristo, nesta oração que ele dirige a seu Pai, antes da sua morte, dei-lhes as palavras que tu me deste. É o que Cristo diz. Dei-lhes, isto é, aos apóstolos, mas aos apóstolos, no sentido de aos bispos, a todos os sucessores dos apóstolos, e naturalmente a todos aqueles que ouviram os sucessores dos apóstolos, que somos todos nós, irmãos e irmãs, pelo batismo, filhos de Deus. E todos nós devemos guardar estas palavras que tu me deste, tu, meu Pai, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo não transmitiu o que ele entendeu, ele transmitiu o que seu Pai lhe pediu que transmitisse. Então, os concílios ecuménicos também não transmitem o que lhes passa pela cabeça, naquelas cabecinhas bem oleadas e neurônios bem afinados dos padres apostólicos, daqueles bispos. Não, o concílio pega naquilo que é a vida do amor cristológico, localmente sentida, vivida e dada como exemplo. E depois propala aquilo que era vivido no recato de cada comunidade, no silêncio da vida, daquele amor feito de martírio que é testemunho, e o concílio, como um megafone, um microfone gigante, lança para o mundo inteiro aquilo que era a vida da Igreja localmente vivida. Aquilo que era do conhecimento de todos na paz, em tempos de guerra, o concílio anuncia na fórmula já não oral que era vivida nas comunidades, porque todo o ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo transmitiu foi oral. Só há uma vez na Sagrada Escritura em que o Senhor escreve, um dedinho no chão. De resto, tudo que Cristo ensinou aos apóstolos foi por via oral. E o primeiro conhecimento das primeiras comunidades, dos ensinamentos transmitidos pelos apóstolos, era conhecimento oral. Era transmitido de boca a ouvido. Bem, depois começaram a ensinar as epístolas de alguns dos apóstolos, como São Paulo, depois as várias abordagens ao mesmo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos hoje nestas 4 formas, São Mateus, São Lucas, São Marcos e São João, mas havia muitas outras, mas não vamos falar sobre isso. Só para nos dizer, tudo aquilo que era vivido enquanto ensinamento transmitido por nosso Senhor Jesus Cristo, no século I, no século II, no século III, até a reunião deste primeiro concílio ecuménico, e depois continuou. Mas importa-nos até esta data de 325, era escrito por palavras ditas. Não era escrito por palavras escritas. O concílio vê-se forçado e obrigado a elaborar fórmulas escritas para que ficasse escrito aquilo que todos conheciam, todos
os que eram profundamente cristãos ortodoxos e aqueles que eram profundamente heréticos. Todos eles tinham esse conhecimento. Só que os que amavam o nosso Senhor Jesus Cristo eram obedientes porque enraizavam o seu comportamento em igreja, a sua vida em igreja, no amor de Cristo e no ensinamento que o Senhor transmitiu. Esses ficavam dentro da liberdade que os limites próprios às fronteiras daquilo que o amor não permite, não fosse seguido. Eles viviam, traduzindo isto por miúdos, todos aqueles e aquelas que viviam de acordo com o que Cristo ensinou, ficavam dentro das muralhas protetoras que esse mesmo ensinamento propunha. E nós pensamos sempre, quando há uma muralha, é algo que me limita na minha liberdade. Está ali a muralha, eu não posso passar para o lado lá. Muitas vezes a muralha é o anúncio de uma liberdade mais alargada. Aquela muralha está lá como modelo para eu me aproximar naquela terra fértil que está delimitada por aquelas muralhas, para ver se eu consigo ter empenhamento e amor e bondade e obediência para chegar lá. Muitas vezes não é nesta vida um ponto para que nós possamos transpor, isto é, ultrapassar. Porque muitas vezes, ultrapassando os limites da proteção do amor que Deus partilha connosco, nós estamos fora da Igreja de Cristo. Estamos sem proteção paterna, como esta que o Senhor nosso Deus nos dá. Como esta proteção que os concílios, e nomeadamente este primeiro concílio, nos transmite. O concílio escreve, como eu disse, aquilo que era do conhecimento de toda a Igreja. Não seria necessário ter sido escrito nada. Nenhum concílio teria tido necessidade de se reunir se todos tivessem escutado na obediência enraizada no amor as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos inventaram. Dou-vos um exemplo. Ários era um sacerdote cristão e um eminente, um homem intelectualmente superior, como o mundo diria, mas falho na obediência aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pega numa das palavras, numa das frases que nosso Senhor Jesus Cristo diz hoje, e ali no princípio do Evangelho de hoje é dito, Cristo diz que devemos adorar o Pai como o único Deus verdadeiro. Ários pega nisto e diz, bem, Cristo diz que o único Deus verdadeiro é o Pai. Então ele não é, Cristo, o Deus verdadeiro. É inferior ao Pai. O que é que o arianismo, esta heresia, vem dizer? O arianismo vem dizer que Ários e todos aqueles hereges e árabes, todos os seus seguidores, vêm dizer que Cristo é um homem especial, mas que não é filho do Pai. Foi criado pelo Pai antes da criação de Deus, mas que ser criado, não incriado como o Pai. Vejam, uma má interpretação das palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. E porquê é que Cristo disse que só devemos amar e adorar o Pai como o único Deus verdadeiro? Cristo referia-se aos deuses dos pagãos, não a ele ser inferior ao Pai, mas que naquela multitude de deuses que deambulavam e pululavam à esquerda e à direita, naqueles países todos da época, naquele Mediterrâneo, para além do Mediterrâneo, cada povo tinha uma quantidade de deuses, eram politeístas. E o que Cristo quer dizer é que, no meio desses todos, que o mundo diz que são deuses, nenhum Deus é Deus, porque só há um Deus, seu Pai, o Deus verdadeiro. E como é que nós sabemos que o Senhor, ao dizer que seu Pai é o verdadeiro Deus e que Ele não é inferior? Porque mais adiante no Evangelho o Senhor diz: todas as coisas do meu Pai são minhas e todas as minhas coisas são do meu Pai. Se passarmos isto, estabelecendo uma analogia ou um paralelismo entre o Senhor e o escravo e o escravo em função desse Senhor, eu sou o Senhor do escravo, eu digo, tudo que o meu escravo tem é meu. Mas será que o escravo pode dizer que tudo que o Senhor dele tem lhe pertence como escravo? Não. Tudo que o escravo tem é zero. O escravo não tem nada, tudo pertence ao Senhor. E de facto o Senhor dos escravos fala a verdade. Tudo que o meu escravo tem é meu. Mas Cristo não. Cristo diz o quê? Tudo que o meu Pai tem pertence-me, é meu. E tudo que eu e todas as coisas que eu tenho pertencem ao meu Pai. Isto significa o quê? Que Ele é igual ao Pai. Não vou aprofundar estes temas teológicos, porque serão outros os momentos propícios para isso, mas só para vos dizer alguns dos desafios com os quais os concílios ecuménicos se batiam.
Neste caso, começou com o arianismo. E os padres conciliares tiveram que pôr nas palavras escritas aquilo que era do conhecimento de todos os cristãos, ensinado por Nosso Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos por estes, aos bispos que eles sagraram e até a todos aqueles que foram sagrados e até aos ordenados, que foram ordenados presbíteros e diáconos e todo o povo que recebeu o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles viviam assim, todos eles sabiam isto. Mas como alguns, e começavam a ser uma quantidade absurda de pessoas a serem enganadas por estes homens, como Ários, eram homens que cativavam, eram homens que tinham charme. Que é isto de ter charme? Charme é aquele que encanta, ou provoca encantamento nos outros. Já ouviste dizer que pessoa charmosa? É um perigo. É um perigo. Pensa-se muitas vezes que é um elogio, não é. É algo profundamente perigoso. Porque se a pessoa não for genuína, não for verdadeira, não for saudável, não for sã de alma e de coração, pode enganar os outros. Porque é encantador e provoca encantamento e os outros deixam-se encantar como um passarinho por uma cobra. É isto que acontece às pessoas charmosas, se não tiverem cuidado com aquilo que são. E estes heresiarcas eram homens cativantes. Encantavam pela sua palavra, pelo seu conhecimento, pelo seu ascetismo. Alguns deles jejuavam 365 dias no ano. Eram eruditos no conhecimento teológico. Bem, de tal forma eruditos que esqueceram o que Cristo ensinou e já eram eles especulando, criando fórmulas de doutrina de ensino que o Senhor não partilhou com os apóstolos. E o concílio veio para definir isto. E os padres conciliares, os 318 bispos, reúnem-se para, todos juntos, como uma só voz e uma só boca e uma só vontade, iluminada e inspirada pelo Espírito Santo, gritarem bem alto aquilo que a Igreja viveu durante os 318 anos anteriores. O concílio que faz é proclamar para diante de todo o planeta Terra, diante do cosmos, a vida da Igreja, daquela Igreja Santa do Senhor, que viveu de acordo com os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo e com a sua vida, testemunhada no testemunho dos mártires, durante aqueles 318 anos. Foi isto que aqueles padres conciliares fizeram. Foi isto que todos os concílios posteriores, os outros restantes 6 concílios ecuménicos, vêm depois a fazer. Ou seja, pegar naquilo que é a vida de toda a Igreja e anunciá-la alto e bom som, para que todos conheçam aquilo que estava a ser deturpado por muitos. Isto é o que os concílios fazem. Os concílios não estão lá, repito, e por aqui termino, para criarem fórmulas enraizadas em especulações humanas. Não estão lá para inventar, o que eu quero dizer. Os padres da Igreja não inventaram nada. Eles são aquela correia fiel desde Cristo até à boca conciliar que se abre para anunciar a todos o que muitos estavam a esquecer daquilo que Cristo anunciou. É isso que os concílios ecuménicos fazem. Os concílios ecuménicos não são espaço para especulações humanas, nem para dialéticas, nem para, como eu disse há pouco, coisas, enfim, como eu disse, silogismos, axiomas, essas coisas que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender, não são um espaço para que as cabeças funcionarem, para os neurónios se abraçarem no deleite que encontram diante de um outro intelecto tão desenvolvido ou mais do que aqueles que eles tinham, ou que nós temos. Não, o concílio não é um espaço onde os neurónios se abraçam, é um espaço onde o amor de Cristo é vivido em sintonia com o testemunho dos mártires que antecederam cada um daqueles padres conciliares. Eles proclamaram toda a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, passada pelo crivo e pelo lacre, pelo selo daqueles que deram a vida por Cristo, como Cristo deu a vida por todos nós. Então o concílio não cria asneiras, não pega em algo que é desconhecido, não dá coisas novas à Igreja. Os concílios transmitem aquilo que a Igreja é. Os concílios não inovam. O que é que eles fazem então? Mas eles, não há dogmas conciliares? Não proclamaram dogmas muitos dos concílios? Sim, mas os dogmas, amados irmãos e irmãs, são aquilo que Deus diz dele próprio, que Ele, Deus, é. Não é uma invenção de nenhum concílio, não é uma invenção de nenhum bispo, não é uma invenção dos padres conciliares. Então,
os concílios, amados irmãos e irmãs, estão lá para, repito e repetir tantas vezes, que acaba de ser cansativo, mas é importante que fixemos. Os concílios não estão lá para inventar nada, estão lá para dar voz à santa tradição da Igreja. E a santa tradição da Igreja é o mar feito água, onde navega permanentemente o Espírito Santo de Deus. A santa tradição é a vida do Espírito Santo na Igreja, desde o dia de Pentecostes. E é essa santa tradição, iluminada pela vida e pelo esclarecimento e pelo aperfeiçoamento do Espírito Santo, que os padres conciliares, estes 318, depois com uma só voz, 318 bocas tornadas uma só boca, 318 vontades tornaram-se sintoniamente uma única vontade com o Deus triúnico, proclamam bem alto, para que toda a Igreja Universal ouça as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, renovadamente postas para serem ouvidas, porque estavam a ser esquecidas por aqueles que diziam coisas contrárias aos ensinamentos do nosso Senhor. E os padres da Igreja, nomeadamente os de hoje, do primeiro Concílio Ecumênico, são estes primeiros arautos, ou seja, os primeiros mensageiros desta boa nova. Esta boa nova o que é que nos traz? Um apelo à obediência, um apelo à não inovação, um apelo à não evolução. Dizia eu há pouco, para terminando, eles fizeram alguma coisa, escreveram coisas. Os concílios escreveram-se dogmas, escreveram-se normas disciplinares, eucarísticas, sacramentais. Então, mas eu disse que eles não criaram nada de novo, que os concílios não inventam coisas que não eram próprias do conhecimento e da vida da Igreja. E continuo a afirmá-lo. Então, o que é que os padres dão? O que é que os concílios trazem à Igreja? Trazem, amados irmãos e irmãs, um entendimento renovado. Um entendimento novo. Uma nova faceta desconhecida sobre os mesmos assuntos. É isto que os concílios trazem. Dizem o mesmo que toda a santa tradição da Igreja. Mas depois, na fórmula escrita, eles trazem-nos apontam-nos pela iluminação do Espírito Santo presente no concílio, caminhos novos para entendimentos dados por nosso Senhor Jesus Cristo, postos lá pelo Espírito Santo, sobre o mesmo assunto. Não é para entendermos de uma forma diferente, é para entendermos o mesmo de uma forma renovada. Logo, que os concílios nos trazem um contributo acrescido, uma clarificação e uma clareza sobre a mesma vida da Igreja, que é a tradição do Espírito Santo, da Santa Igreja, aperfeiçoada e iluminada pelo Espírito Santo. Os concílios não nos dizem nada que não esteja incluído nas palavras da Boa Nova, transmitidas aos apóstolos por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que os concílios dizem, tudo também que todos os padres da Igreja escreveram, os verdadeiros padres da Igreja, não dizem nada para além do que está dito por nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles fazem é explicar o que para nós não é passível de ser entendido. Porque muito daquilo que Cristo Nosso Senhor diz é hermético, é fechado, é difícil de termos acesso, porque Cristo falou para aquele tempo, para aquele povo, para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que tinham dificuldades em entender tudo, como nós hoje também temos. E então o Espírito Santo vai nos dando na medida do nosso amor. Quanto maior o nosso amor, mais nós somos interessados. Quanto maior é o nosso amor, maior é o nosso interesse. Quanto mais amor e mais interesse, mais eu me torno um espaço maior, tornado um receptáculo para receber mais da parte de Deus. Deus dá-me-á na medida daquilo que eu posso receber. Porque Deus não é abusador. Deus não prevarica. Deus não se intromete avassalando a minha vida e a mim próprio, e avassalando e destruindo e corrompendo a minha vontade, se eu não quero receber mais, porque não quero amar mais, porque não quero tornar-me mais interessado, porque eu sei que se amar, com o amor vem o interesse. Eu quando amo, eu quero ir, eu quero estar onde? Onde está o objeto do meu amor, e quanto mais possível, próximo daquilo que eu amo. Então o interesse vem com isso. E quanto mais eu sou interessado, mais eu estou pronto para receber tudo aquilo que vem do amor que eu amo. Então quanto mais eu amar a Cristo, mais eu me torno espaço propício para receber cada vez mais do tanto que Cristo tem para me dar da sua vida e do seu conhecimento. Conhecimento para que conheçamos que o seu Pai é o Pai Criador
e o seu alimento, ele próprio na cruz, para que tenhamos vida no Pai e vida nele, ou seja, para que sejamos deuses, sejamos imortais como Cristo é. É esta a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, no mesmo Evangelho, diz que já não está no mundo porque terminou a obra do Pai. Nós podemos perguntar, então, mas terminou a obra como? Naquela época, ainda nem tinha subido à cruz. O que o Senhor quer dizer é que Ele plantou a semente do conhecimento, do verdadeiro amor que devemos ter por seu Pai. Ele deu todas as normas. E todas as normas não eram normas para serem alimento da racionalidade humana. Eram normas para serem pasto do amor daqueles que se querem erguer, despojando-se do que são, como outros Cristos. E os padres ecuménicos foi isto que fizeram, despojaram-se daquilo que cada um deles era, e cada um deles tinha, e muitos tinham muitas coisas, e a maioria eram de facto muitas coisas também, eram grandes homens no conhecimento da Igreja e no conhecimento do mundo, e eles viziam-se de tudo o que têm e de tudo o que são, para serem apenas veículo a ser preenchido, enchido pelo Espírito Santo. E assim Deus poder falar à sua Igreja através da voz daqueles pelos quais o Senhor deu a vida, que somos todos nós. Os padres da Igreja abdicaram de tudo o que era orgulho neles mesmos, egos. Nós temos aquela coisa do eu, ser muito importante. Cada padre da conciliar aniquilou a importância que ele tinha. Cada um deles decidiu que não é importante para coisa nenhuma. E absolutamente para nada. E então Deus encontrou em cada um deles, unidos no amor, como se fosse uma só pessoa, sendo 318 pessoas, o espaço, dizia Deus, encontrou o espaço para poder falar de novo. Falar de novo, como falou Cristo aos apóstolos. O Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, fala, porque Ele é o Verbo, a palavra de Deus, novamente, no ano 325, através da boca daqueles 318, como uma só boca, relembrando tudo aquilo que muitos estavam a esquecer. Então não esqueçamos nós, amados irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor nos ensinou. E o que o Senhor nos ensinou é-nos ensinado 2000 anos depois pela Igreja. A Igreja é transportada até ao século XXI e até à parousia, até à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, por esta barca cuja motorização é a força do Espírito Santo, que é a tradição da Igreja, alimentada por este mesmo Espírito Santo. Por isso nós, hoje, 2000 anos depois, não estamos mais longe, não estamos mais distantes de Cristo do que estavam os apóstolos. Nós pensamos, porque vivemos a 2000 anos de distância, bem, que os apóstolos tiveram maiores benefícios do que nós, que foi mais fácil para os apóstolos porque viram isto, tiveram e tocaram em Cristo. Não. Nós hoje temos os exemplos dos apóstolos, eles não tiveram o exemplo de ninguém. Quando Cristo sobe aos céus, só têm a memória do que viveram com Cristo. Não há mártires ainda. Eles vão começar a existir. Nós hoje temos santos, temos mártires, temos confessores, temos grandes monges, padres do deserto, mães do deserto. Nós temos todo este conhecimento renovado em cada concílio, retransmitido por Cristo ao longo dos séculos. E temos esta santa tradição cheia de todo o conhecimento das coisas uma vez reveladas por Cristo, mas renovadas na sua clareza pontualmente ao longo do século, que o Espírito Santo nos deu na tradição que chega até nós. Isto parece complicado, mas não é, amados irmãos. Se quisermos resumir tudo isto que eu disse numa frase ou duas, bastava dizer apenas: amemos como nosso Senhor Jesus Cristo nos amou e ama. Sejamos fiéis às palavras de Cristo, como Cristo foi fiel às palavras que recebeu do seu Pai. Tudo se resume a isto. Que o Senhor vos protege, vos abençoe, vos ame e vos alimente no seu amor à vida, para a vida eterna.